Qual o papel da igreja no mundo? Tenho pensado bastante a esse respeito, porque eu tenho visto muitas igrejas se perdendo em seus objetivos, procurando transformar sociedades, procurando transformar vidas no aspecto material. Igrejas que estão se envolvendo com várias atividades que na realidade seriam até posso dizer, uma responsabilidade de outros segmentos e principalmente segmentos sociais. Eu nem considero a igreja tanto um segmento social, eu considero a igreja mais no aspecto religioso. Hoje eu recebi uma notícia muito triste. Tenho recebido há algumas semanas eu perdi um tio que estava internado há 6 meses no hospital, já com dificuldades muito sérias, e no próprio hospital foi infectado com coronavírus, e ali ele morreu então. Me deixou triste, porque apesar de ser meu tio, tínhamos pouca diferença de idade, e foi meu companheiro a vida toda. Inclusive, na ocasião do batismo, nós nos convertemos mais ou menos na mesma época, mas a morte dele já tinha me abalado. Apesar de que dei graças a Deus, daqui a pouco eu vou dizer o motivo, quando estiver comentando agora o segundo aspecto. Hoje eu recebi então a notícia do falecimento de um primo, esposo da minha prima, mas também convivemos desde jovem. Ele se casou com minha prima, um bom chefe de família, um bom homem, mas tínhamos assim algumas manias muito parecidas. Gostávamos muito de mexer com carro, com mecânica, e muitas vezes trabalhamos juntos em alguns carros, fazendo alguma mecânica. Só que ele não era convertido e nos separamos um bom tempo, porque eu fui morar em Recife, depois morei na Bahia com a minha família e pouco nós nos víamos. A minha prima, convertida, afastou-se da igreja e assim ficou muitos anos. Eu voltei então para o Rio, fui para o seminário, estudei e fui consagrado no pastorado, no ministério pastoral de uma igreja em Bangu. Um dos primos meus também afastado de igreja, mas muito amigo, ele falou para mim, falou: eu vou frequentar sua igreja, eu vou te dar uma força. E ele então começou a frequentar a igreja e começou a consertar a vida dele com Cristo. Infelizmente morreu bem cedo, mas pouco antes da sua morte, ele já tinha se reconciliado com Deus, com Jesus Cristo, e já tinha feito alguns propósitos de vida, de serviço a Deus. Mas ele já procurava servir e fez um ponto de pregação da igreja na casa dele. E estão voltando agora a esse meu primo, que faleceu hoje. Ele começou a frequentar também para ajudar, sempre foi um homem que gostava muito de ajudar,
E ele conduzia pessoas da igreja até lá, levava no carro dele, e aquela alegria. Até que um dia um diácono da nossa igreja, falecido Cantarelli, homem de Deus, homem temente a Deus, excelente crente em Cristo, o diácono Cantarelli pregou, e para minha surpresa eu vi aquele primo, o nome dele era Gilson. Eu vi o Gilson se entregar a Jesus Cristo, pelo menos inicialmente estava se entregando a Cristo. Foi um dia de muita emoção. Com isso, a minha prima já tinha voltado para a igreja, passou a fazer parte da nossa igreja. A família começou a se arregimentar novamente com a igreja. E o Gilson ficou frequentando a igreja como um decidido, mas não se decidia ao batismo, e aquilo me preocupava bastante. Como ele era um policial, um bom policial, mas um policial desses muito rigorosos, em certa ocasião perguntei a ele por que ele não se batizava. E ele me disse o seguinte: eu ainda tenho muitos fantasmas na minha cabeça. E então eu me dediquei a conversar com ele em várias ocasiões, mostrando o perdão de Deus, mostrando o perdão de Jesus Cristo, mostrando o que Cristo fez e que ele nos purificava dos nossos pecados, até que o Gilson então se entregou para ser batizado. E aí ele, a minha prima e um filho dele também se converteu e também se batizou em nossa igreja. Tudo isso voltou à minha mente hoje, pensando no papel da igreja. Eu nunca fui pastor de uma igreja muito grande. Algumas igrejas maiores durante a minha vida chegaram a me convidar para exercer o ministério pastoral, mas eu sempre levei muito a sério a vontade de Deus em minha vida e sempre orei muito a esse respeito e nunca senti assim um chamado de Deus, uma convocação de Deus para uma outra igreja, e sempre senti a responsabilidade de pastorear esta igreja. Eu costumo brincar e dizer que parece que eu fui chamado por Deus para ser pastor de uma igreja só. É claro que, paralelamente ao ministério pastoral na igreja, Deus me usou durante mais de 20 anos dando aula em seminários, ajudando na formação de obreiros. Deus me usou escrevendo literaturas para a escola dominical, para estudos bíblicos. Até hoje ainda tem alguma coisa sendo distribuída e sendo escrita, mas pastor de igreja mesmo, eu fui pastor de uma igreja que sempre foi relativamente pequena, uma igreja com muito rodízio de pessoas. Não gosto de fazer essas contas, mas um dia desse eu estive fazendo algumas contas e no meu ministério eu batizei mais de 1.000 pessoas, e muitos desses que foram batizados foram para outras igrejas, estão servindo a Cristo em outras igrejas, e eu agradeço a Ele por isso. Mas sempre procurei exercer o papel da igreja. E o papel da igreja, para mim, tem sido sempre, hoje isso ficou muito claro na minha mente, o papel da igreja tem sido pregar o evangelho, batizar
e ensinar a palavra de Deus aos crentes em Cristo, às pessoas que querem saber a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo. E nesse aspecto de ver algumas pessoas assim chegando ao final da vida antes de mim, infelizmente, mas ver algumas outras ainda vivas também. Tem várias outras histórias de pessoas que saíram da incredulidade, que se converteram, que passaram a servir a Cristo. Eu me lembrei da passagem da carta de Judas, passagem que Judas escreve na sua carta, no versículo 23, nós encontramos assim: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia. E eu fiquei pensando então como aquelas pessoas, principalmente esse primo, ele era destinado ao fogo eterno. E pelo trabalho da Igreja de Cristo, pela pregação daquele diácono, pelo trabalho pastoral que foi feito com aquele novo convertido, pelo trabalho de toda a igreja, como aquele homem veio a ser um crente em Cristo, fez até um seminário, um curso na própria igreja dele, mas se interessou tanto, ele depois foi para outra igreja por vários motivos, mas fiquei pensando como aquele homem foi salvo da perdição eterna. E hoje, apesar de toda a tristeza que está no meu coração, por saber da ausência dele aqui neste mundo, mas eu posso dizer com alegria que ele está no reino celestial. Este é o papel da igreja, é levar as pessoas à salvação, ao conhecimento de Jesus Cristo. E não são as multidões, é salvar alguns, arrebatando-os do fogo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos continuar cumprindo o nosso papel aqui neste mundo. Amém.